Fala pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, quarto conteúdo de hoje aqui no nosso canal. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, então não tenho que vir aqui mais vezes conversar com vocês. E o nosso clube hoje foi assunto em diversos programas. Quero mostrar os pontos que foram abordados referentes ao nosso Botafogo. E assim, claro, hoje foram apenas elogios, né? Você não teve críticas, né, de jornalistas em cima do Botafogo. Você teve em diversos programas o Botafogo sendo pauta, né, durante ali muito tempo, o nosso clube sendo abordado. E o que eu achei maneiro hoje, eu tirei ali pelo menos um períodozinho, não de folga, né, mas que eu pude ver televisão, que é algo que eu não consigo fazer costumeiramente. Você teve ali o Botafogo sendo colocado aqui como venceu o Corinthians. Isso é um ponto positivo para os diversos programas de TV, né? Porque em muitos momentos você tinha o quê? O Corinthians perdeu para o Botafogo, mas hoje não. Nós tivemos o Botafogo venceu o Corinthians. E esse ponto eu acho que precisa ser colocado com bastante relevância, do Botafogo ter sido apontado como vencedor e vencedor com muita, digamos que, propriedade em relação a essa partida contra o Corinthians. Ponto. Isso já foi um fato comum em todos os programas. Vou passar aqui um pouquinho pela TV aberta e vamos também daqui a pouco para as TVs fechadas. Você teve o Craque Neto, que é corintiano, né? Roxo, todo mundo sabe que ele é corintiano roxo, é fanático pelo Corinthians. E ele, desde ontem, já vem elogiando muito o Botafogo. Isso dentro do seu programa, né? O Donos da Bola, na Band, no seu canal no YouTube, o canal do Craque Neto, onde ele transmite partidas, inclusive transmitiu o jogo do Botafogo e durante a partida elogiou o nosso plantel e o nosso técnico, o nosso time. E sempre frisando, do Botafogo, falando de desrespeito até mesmo da imprensa carioca a respeito do nosso clube. O que ele falou mais ou menos aqui, pegando aqui um pouquinho de contexto. O Botafogo é tão grande e mesmo a imprensa do Rio não coloca o Botafogo com 15 pontos entre os candidatos ao título. Ah, talvez, será? Nosso programa é para São Paulo, então não me venha encher o saco que eu não falo dos outros estados. Mas, se tem alguém que fala do Botafogo, do Fortaleza, do Grêmio, do Flamengo, é aqui. Não é possível que não vamos elogiar o Botafogo. A gente só fala de Fernando Diniz. Vocês não estão vendo o Luiz Castro, não? O Barbieri no Vasco. Aí o São Paulo chega, ganha de 2-0 do Goiás, que o Palmeiras meteu 5 lá. Vocês pagam pau para o Flamengo, eu não pago pau para o Flamengo. 40 anos de Lubrax, 40 anos de Petrobras, não tem estádio, Maracanã não é do Flamengo, mas tudo bem. Então assim, ele deu uma pancada em relação também ao Flamengo, né, que ele aproveita e dá essas pancadinhas. E ele elogiou alguns jogadores do Botafogo, elogiou o Adrielson, o Marçal, falou do Marlon Freitas, jogadores que foram bem. Júnior Santos também foi bastante elogiado, principalmente do drible que ele tem no Fábio Santos. Então Neto tem mantido essa linha de muitos elogios ao Botafogo, respeito à nossa instituição, porque é aquele ponto, gente, criticar, todo mundo pode criticar. Eu já critiquei vários pontos, vocês criticam também, mas a gente tem que ter uma linha das críticas. A gente não pode nunca ferir primeiramente uma instituição, a gente não pode nunca chamar, por exemplo, um Botafogo de lixo, falar de dignidade dos jogadores. Eu acho que você pode falar, o jogador tal foi mal. O Luiz Castro errou nessa alteração. O Luiz Castro não dá mais para ser técnico do Botafogo. O Luiz Castro pode ser técnico do Botafogo. O Luiz Castro eu não vejo como um técnico que pode fazer o time jogar. Beleza, isso são críticas, é do jogo. É a mesma coisa você falar, Tef, teu vídeo ficou muito ruim. Eu achei que você, nesse vídeo aqui, não se expressou tão bem. Crítica válida. Você não pode falar assim, o Tef, você é um bosta. Isso aí não pode. Isso aí foge totalmente do contexto. Você é um lixo, Tef. Isso foge do contexto. Você está ofendendo. E ofensa não é crítica. Crítica é uma coisa totalmente diferente. Você falar que um vídeo está ruim. Teu vídeo foi ruim, Thiago. Não gostei. Faça um vídeo melhor, que esse ficou ruim. Você não foi bem nesse vídeo. Isso é uma crítica construtiva. Ok. E o Neto, ele tem feito esse trabalho de críticas quando tem que criticar e de elogios à instituição Botafogo de Futebol Regatas, que é gigantesca. Outros programas também trataram sobre o Botafogo. A ESPN falou sobre o Botafogo em todos os programas de maneira elogiosa. Ontem até mesmo eu cheguei a pegar um trechinho da reprise do Linha de Passes, né? Troca de passes ou Linha de Passes? Agora eu sempre confundo os dois. Acho que me corrijam aqui qual que é o nome correto. Todo mundo elogiando o Botafogo, a atuação, mostrando que o time está em evolução. Partida a partida você tinha uma
pequena noção no jogo A, no jogo B você teve outra, no jogo C você teve outra e no jogo D você teve outra. Então você teve um Botafogo em evolução, um Botafogo melhorando a cada momento. Isso é válido. O Calçade elogiou bastante o Botafogo, você teve ali pessoas elogiando o nosso alvinegro. E também no programa de hoje, né, no Sport Center, se eu não me engano, deixa eu confirmar, no Sport Center, o Mário Marra, ele tocou no ponto que eu concordo com ele também, que eu entendo, falando também da entrevista coletiva do Luiz Castro, ele falou que eu entendo o que o Luiz Castro está falando, né, sobre a maneira que ele ficou ontem um pouco chateado com algumas falas, mas não dá para invalidar as críticas que foram feitas pelo desempenho no Campeonato Carioca. Dá para ficar magoado com a falta de respeito com o Botafogo. Aí sim, concordo com o Mário Marra. Falta de respeito não tem nada a ver com o esporte. O tempo de avaliação no Carioca talvez tenha feito muito bem, pensando onde ele podia melhorar a equipe, onde ajustar. Isso é pré-temporada ou é pré-época, como ele fala. O Eugênio Leal também tocou no ponto importante. Ele tinha muita coisa guardada ali dentro pelas críticas que haviam sido feitas, muitas delas pesadas. Há sim um olhar diferente, que acho que tem a ver com a história recente do Botafogo, de muitas dificuldades, mas é preciso entender o momento atual. O Botafogo conseguiu evoluir com a SAF ano passado e esse ano teve um início de temporada muito ruim. Soube se ajustar, vem mostrando bom futebol desde o primeiro jogo e merece estar ali. Ele falou também sobre alguns outros pontos, né, sobre o Botafogo ter pego rodando bastante o elenco, isso tem sido colocado como algo válido. O André Lofredo, dentro do Sport TV, ele já foi assim até um pouco mais incisivo, e ele brincou sobre o jogo contra o Corinthians ter sido até mais fácil que algumas partidas da Taça Rio, e eu tendo a concordar. O América, a Portuguesa da Ilha deu mais trabalho pro Botafogo do que a equipe corintiana, sejamos justos, e eu concordo com o Lofredo nisso. O Botafogo fez com que a partida ficasse fácil, e eu vou mais longe, o Audax deu mais trabalho pro Botafogo, o Voltaço deu mais trabalho que o Atlético Mineiro. É isso mesmo, meus amigos, eu estou falando besteira, mas nós tivemos mais dificuldades nesses jogos. E isso foi destacado pelo André Lofredo, que também elogiou muito o momento atual do Botafogo. No programa Seleção Sport TV, você teve ali o Paulo Nunes enchendo a bola do Botafogo. Em todos os momentos ele enalteceu a evolução do time, como o Botafogo está jogando, enalteceu o Tiquinho Soares, que ele falou que é um principal centroavante do futebol brasileiro. Ele que das 5 partidas do Botafogo trabalhou em 3. Pé quente, Paulo Nunes, continue trabalhando nos nossos jogos. Ele elogiou muito essa fase atual do Botafogo e o momento que a gente tem vivido. E o Caio Ribeiro, que atuou no Botafogo, encerrou a sua carreira no Alvinegro, né, no Glorioso, ele falou que está muito contente, né, com o que o Botafogo tem vivido, né, em relação a essa fase atual. Ele que, como eu falei anteriormente, chegou a atuar, vestir a nossa camisa, e ele é um cara que tem ali se destacado, mas ele não coloca o Botafogo como favorito. Até agora houve jogos bem legais, né? Falando do momento do Botafogo, não se consegue cravar nada, apesar de ver Fluminense e Palmeiras destacados. Fico muito feliz com o momento do Botafogo. Os treinadores reclamam que não tem tempo para treinar quando tem a resposta não esperada. O Botafogo não teve esse tempo, mas teve confrontos de nível técnico mais baixo e soube trabalhar. Tem a ver com o elenco homogêneo, com o Tiquinho como um grande destaque e com o Luiz Castro, que é muito bom treinador e está colocando esse time nos trilhos. Esse ponto da Taça Rio, e talvez o Botafogo ter pego adversários mais fracos, ajudou muito. E esse ponto que o Mário Marra falou da autorreflexão do Luiz Castro também pode ter ajudado. Que, por exemplo, no Campeonato Carioca você tinha o Marlon Freitas jogando mais à frente. E ele, na final da Taça Rio, quando ele coloca o time reserva contra o Audax, ele posiciona o Marlon Freitas de número 1 ali, de primeiro volante, e o Marlon Freitas evolui muito jogando de primeiro volante e começa a jogar bola. E tem sido um dos pilares nesse time do Botafogo, principalmente depois da contusão do Danilo Barbosa. Danilo Barbosa, confundi aqui, Danilo Barbosa. Então isso é muito importante, você ter um time, ter uma rotação, e o time tá funcionando bem. E é assim que a gente torce. Respeito da imprensa, repito, críticas são importantes quando você precisa criticar, mas sempre críticas com respeito. Tamo juntos, fiquem com Deus. Quarto conteúdo, espero vocês um pouquinho mais tarde aqui para o nosso giro de notícias ali por volta das 5 da manhã. Nosso primeiro conteúdo de sábado, né? Teremos almoço com TF, noite alvinegra, 3 conteúdos normalmente. Beijo, tchau, tchau. Fui, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, até a próxima. Fui.